Oi, gente, olha eu aqui novamente e quero agradecer você que tem acompanhado, as mensagens no canal, e isso tem sido super empolgante para mim. Gente, eu não estou com aquela obrigação de todos os dias eu ter que gravar uma mensagem. Por quê? Porque isso também é importante para o meu estado emocional. Mas eu já quero dizer para vocês, algumas pessoas, nossa, Kerry, se você tá virando youtuber, não tinha essa pretensão, né? E nem tenho. O que eu tenho usado, e eu vou confessar isso aqui para vocês, isso aqui tem sido uma terapia, um momento terapia que eu tenho usado várias coisas. E uma delas é a vida de vocês. Eu ter a oportunidade de estar aqui, eu ter a oportunidade de compartilhar, de me abrir, de falar as coisas que estão no meu coração, isso me empolga. Saber que outras pessoas se identificam e que de repente você também vive experiências parecidas, as pessoas têm mandado mensagens para mim, às vezes áudios, e isso mexe comigo no sentido assim de me incentivar. Eu percebo que não é só eu às vezes que vivo essa condição ou eu padeço algumas situações, ou seja, é tão de todo mundo que parece que a gente se torna assim aliados mesmo diante das batalhas. E hoje eu vou continuar compartilhando com vocês uma necessidade vital para as nossas vidas, nesse campo de batalha que existe aqui, sabe? É que um trecho que a Joyce Meyer ela fala é assim: eu quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Queridos, eu já falei num vídeo anterior o quão necessário é, por mais que eu ame a leitura dos livros, não substitui o meu momento com a palavra. E é tão essencial isso na nossa vida porque é o meu elo com o próprio Deus. Eu preciso. Como é que eu vou saber o que o Senhor pensa? Se eu caminhar com Ele. Mas para isso é muito interessante. Você está convivendo às vezes com uma pessoa, mas você não pode falar sozinho. Você tem que permitir que a outra pessoa fale. Então, ali que começa uma troca de relacionamento, eu começo a conhecer a pessoa. Então, assim, com Deus não é diferente. E eu queria compartilhar isso também com você. Algumas pessoas me perguntam assim, que às vezes me ouvem falar, falam assim, como que você... E essa semana eu ouvi isso. Kersi, como que você sabe que é Deus que está falando com você? Gente, eu imagino assim Deus como uma pessoa mesmo que está caminhando comigo. Eu imagino uma pessoa. Eu não fico imaginando que ele está lá no alto sublime trono dele. Não, eu tenho que trazer à memória o que diz a palavra. E ontem eu falava para aquelas minhas duas amigas que a gente tem caminhado juntas, E tem sido muito legal, porque ontem, gente, eu acabei descobrindo, eu tô até com o meu trato vocal hoje alterado, porque ontem foi assim, a gente sempre começa falando, a gente tem o nosso momento terapia, Então a gente começa falando, a gente começa chorando, a gente ora, a gente compartilha, o livro que a gente está lendo em comum, que eu não sabia, que uma tinha investido no livro, a outra também. Então assim, nós três estamos lendo o livro O Impostor que Vive em Mim. Então tem sido bem gostoso a gente compartilhar sobre essa experiência. Por que eu tô com o trato vocal então alterado? Porque a gente começa orando, chorando, compartilhando, aquela coisa. A gente termina rindo muito, sabe? Muitas gargalhadas. Então, assim, que presente, sabe? Eu queria estimular você também. De repente você está passando por uma situação difícil. O que a gente tem feito quando a gente se reúne? A gente tem tirado as máscaras. A gente está fazendo exercícios, realmente, que não tem sido fácil. Por exemplo, ontem eu tive que, num dado momento, parar a conversa e falar assim, olha, espera um pouco, eu tive que tirar minha máscara, e falar, esse assunto me aflige bastante, porque aí eu fui falar como que eu me sentia diante da ansiedade, todos os dramas que eu senti e que eu percebi, ao longo aí de alguns anos, que eu vim adquirindo, e eu precisei para compartilhar com uma delas, que talvez ela não entendia o que eu e uma outra sofríamos, E foi muito bom, porque ela pôde entender, ela ficou feliz, no sentido de eu tirar minha máscara naquela hora. Por quê? Existe um impostor que vive na gente
que esse impostor, ele não quer que a gente demonstre as nossas fraquezas, quem nós realmente somos. Como é que o Senhor vai impregnar em nós a imagem dele se a gente coloca máscaras? Então, assim, tem sido muito forte a leitura desse livro para nós, porque nós estamos num processo de desconstrução. E esse processo de desconstrução, como uma delas ontem falou, gente, parece que é um confronto, né? Nós estamos passando por um processo de confronto e isso tem sido muito louco para nós, mas ao mesmo tempo a gente tem tido assim muitas experiências com Deus. Aí o que entra aqui nessa parte quando a Joyce fala assim: eu quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus e que os livros não podem substituir a palavra. Eu preciso me relacionar com essas amigas e eu tive que falar para elas saberem o que eu penso. Eu não posso deixar que elas adivinhem. E elas precisam falar e eu preciso ouvi-las para a gente poder entender o que acontece na vida uns dos outros. Gente, é assim também com Deus. Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso conhecer, e tem sido tão magnífica a experiência de uma delas, a gente compartilhando muito. Ela tem tido experiências assim formidáveis com o próprio Deus, né, e com o Espírito Santo de Deus, e tem sido muito lindo acompanhar tudo isso, sabe, de ver que alguém chega num determinado momento e fala assim: Senhor, quem eu sou? Eu descobri aqui, tô analisando aqui, que isso realmente acontece conosco. Você começa a ler e você fala: caramba, quem eu sou? Quem eu estou sendo em todo esse período? Mas o mais importante é quem o Senhor é. O que eu tenho feito com as minhas máscaras que eu não permito que o próprio Deus se revele em mim, né? A ponto de quando eu olhar na palavra ou no espelho, eu veja Ele, né? Então é disso que vai aprofundando, sabe, o livro. A gente precisa deixar a identidade de Cristo ser uma característica forte em nossa vida. Essa é a minha neguinha, gente. E aí o que acontece? Você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. Como é que eu vou caminhar com Deus, ouvindo as coisas que Ele tem para me falar, que é a palavra dele, e eu vou estar com a mente negativa? Isso não existe, não vai acontecer. Ou eu não estou me relacionando com Ele, ou eu não estou dando atenção para a palavra dele, entende? Ou então, se eu estou dando atenção, a minha mente ela não vai estar negativa, porque a palavra de Deus ela me enche de esperança. Esse é o processo que eu estou vivendo agora, nesse momento. Porque ontem eu compartilhava com elas, eu havia me afastado da leitura da palavra, então do meu relacionamento com Deus. E aí o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que Ele habita em nós. Aí eu fico imaginando isso. Eu lembro quando essa mentalidade veio a mim. Como que um Deus tão sublime e maravilhoso, Ele tem a capacidade de deixar o seu trono de glória e habitar em mim? Porque é isso que a palavra de Deus diz. Ele diz que nós somos a habitação. Então, se nós somos habitação e eles são três em três, né? Que você precisa crer nisso. Como que esse Deus maravilhoso ele pode habitar em mim, tendo esses pensamentos horrendos, atitudes, sabe, horríveis, enfim? Como que pode? É o amor do nosso Deus, que é maravilhoso. E eu falo, aí a palavra de Deus diz assim: olha, não permita que se apague o espírito. E foi um processo que eu deixei acontecer. É mais ou menos assim. Aí ontem eu explicava para uma delas, né? Eu falei, eu imagino que o Espírito Santo não é isso, gente. Eu só estou falando como que eu faço essa figura na minha mente. Eu imagino o Espírito Santo habitando a minha vida como se fosse um fogo mesmo, sabe? E ele tem o meu formato. Ele tem exatamente o meu formato. Quanto mais eu vou enchendo, mais ele vai tomando conta do meu ser. É por isso que a gente fica transbordante quando a gente estuda bastante, quando a gente lê muito, que é a experiência que essa amiga está tendo. Mas aí o que acontece?
Por que não é para deixar apagar o Espírito? Que foi o que aconteceu na minha caminhada, né? Eu imagino que o Espírito ele foi ficando aquele foguinho, sabe? Fraco, porque eu não estava alimentando ele. Ah, mas ele não tem o poder de habitar em você do jeito que... Sim, gente, eu tô falando que se a Escritura fala que eu não posso deixar apagar o Espírito, é porque eu posso, então, deixar de alimentá-lo. E sabe o que acontece? O Espírito não fica. O Espírito não vai habitar um lugar que ele não é bem-vindo. Então, se nós somos casa de Deus, nós precisamos dizer, Senhor, venha, né? Fica à vontade nesse lugar, né? Toma conta. Mas isso é um processo. E aí, o que acontece? Eu deixei o fogo do Espírito apagar. Como? Eu me afastei da palavra, eu fui me afastando das pessoas, eu priorizei os pecados e aí, ali não tem mais. Aí você sabe o que acontece para eu começar a ter de novo a possibilidade de alimentar o Espírito? Aí ontem eu compartilhava. É como que para um fogo, nos tempos primórdios, né? Para o fogo nascer novamente, tinha que ter atrito na pedra, o atrito da pólvora, né, naquele, eu não sei como que é, né, o que acontece ali no fósforo, mas existe um atrito para pegar o fogo novamente. Então esse atrito é que é a parte dolorosa que aí eu estava vivendo, eu estava passando. E eu tive que me humilhar, tive que buscar. Gente, isso é uma experiência minha, só tô compartilhando assim para vocês entenderem como que eu vejo para fazer o fogo acender novamente. Teve atritos, sabe? Principalmente aqui, né? A ponto de você dizer, Senhor, vem caminhar novamente comigo. E a grande experiência que essa amiga tá tendo é de olhar, sabe? E dizer assim, Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer. E esse é o mistério. O mistério se resume mais em a gente estar alinhado à palavra de Deus, para a gente conseguir ter uma mente positiva. É disso, gente, que eu tô entendendo. Então, o que eu tenho feito? Eu acordo de manhã energizada toda. Ultimamente isso tem acontecido porque vocês também têm me ajudado muito. O fato de eu estar aqui compartilhando, o fato de eu ter voltado, né, para me alimentar da palavra, lendo bons livros, em conexão com o Senhor novamente, acendendo, né, cada vez mais o fogo do Espírito dentro de mim, tendo um relacionamento com Jesus Cristo, né, tentando me valorizar, né, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, isso tem mudado as coisas em mim, sabe? Isso tem modificado, mas é um processo. Então, esse é o mistério. Para eu conseguir ter uma mente positiva, eu preciso me aprofundar na palavra do Senhor. Eu preciso, para eu colocar os meus medos longe, eu preciso me agarrar. Então eu acordo de manhã, faço meus devocionais, eu estou o tempo inteiro com mensagens nesse tempo que o Senhor preparou para eu estar em casa, né? Eu estou trabalhando, estou dando as minhas aulas. Esse lugar aqui, inclusive, é um lugar onde eu gosto sempre de falar que é um presente de Deus, né, na minha vida. Onde eu dou as minhas aulas, onde as pessoas vêm até mim. Eu preciso ter contato com pessoas, gente, eu amo isso. Mas eu preciso ter uma mente, sabe, totalmente alinhada aos pensamentos de Deus, porque a palavra do Senhor também diz assim, né? O Senhor diz para nós, olha, sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que é o texto que eu amo, né, de Jeremias. Mas também, o que fala lá em Isaías? Olha, porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos. Ou seja, a gente está sempre sendo ensinado que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito. Os pensamentos do Senhor, olha, são mais altos, né? São melhores. Peraí, então é eu que tenho que mudar. É eu que preciso me adaptar, né, a caminhar com esse Deus. E ontem eu ouvindo um pregador, ele falava assim, quando a gente começa a caminhar com alguém, e vamos supor, às vezes não tem uma compatibilidade de pensamentos, de ideias, de atitudes, o que acontece? Se eu amo essa pessoa, eu começo a me adaptar à forma com que ela tem o padrão, né?
Ou então eu sigo o meu padrão, você segue o seu e a gente se separa. Mas quando a gente quer caminhar juntos, alguém tem que ceder. E se eu quero caminhar com Deus, ele que precisa ceder ao meu padrão, ou é eu que tenho que ceder ao padrão dele? Eu preciso ceder ao padrão dele, porque ele é perfeito e tudo que Deus faz, a palavra de Deus diz que é bom. E ele diz também na palavra dele que o centro da vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então assim, tá vendo que todas as nossas respostas, elas estão na palavra? Isso para mim tem sido assim maravilhoso, gente. E foi tão impressionante porque ontem eu compartilhava também com essas pessoas, né, que eu me reúno, que eu fui me deitar na noite anterior, né, e eu falei assim, puxa vida, eu não posso deixar de valorizar a Bíblia, a palavra. Eu vou ler os meus livros, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que priorizar a palavra, eu não posso, nada substitui, beleza. E aí eu fui ter o meu momento com a palavra. Como eu não estava tendo uma sequência, tipo, eu não estava lendo a Bíblia de capa a capa, né? Eu fazia um devocional, ia lá, lia a Bíblia, que isso também é maravilhoso, isso também é bom. Se você está fazendo isso, continua. Mas aí eu orei, eu falei, Deus, fala comigo, né? Eu estou aqui com a tua palavra, eu quero que o Senhor fale comigo. E aí, queridos, assim, eu tive uma experiência muito gostosa com Deus, né? Em um versículo. Eu fiz ali um tempo de oração, eu tive meu momento de oração e foi uma oração de entrega, foi uma oração que tinha como tema sair da casa da servidão. Ou seja, às vezes nós nos tornamos escravos do nosso pecado, de pensamentos, de atitudes, né, que nos levam cada vez mais para lugares negativos ou nos afunda mais em situações horríveis. Então, assim, foi mais ou menos uma oração nesse sentido. Gente, o texto que eu fui foi um texto maravilhoso. Eu não vou compartilhar com você o texto, porque assim, foi algo muito pessoal para mim, né? E de repente para você não vai fazer muito sentido. Ontem eu compartilhei com essas pessoas porque eu queria que elas também, junto comigo, tirassem a mesma impressão que eu tive. Será que eu estava tendo eu estava por visão, eu estava por vista, eu estava tendo um discernimento errôneo daquilo? E foi tão gostoso, eu pude compartilhar com elas e pude falar como que vocês veem esse texto. Vocês acham que a minha linha de raciocínio está certa, está errada? Foi tão bom ouvi-las, sabe? Ouvir elas falando e me questionando, me confrontando também, e me fizeram pensar. E eu tô ainda, gente, eu tô a semana toda pensando no texto, sabe? Então isso é maravilhoso, isso que se chama meditar, sabe? É um texto que vem, que fala com você, que você fica, você sabe que ali tem coisas muito mais preciosas. Gente, foi tão interessante que eu tava assim, né? Eu já estava na cama, lendo. Aí conforme eu vi, aí eu dei uma sentadinha assim no braço, aí depois eu fiquei assim, e eu brinco que todos os meus livros são riscados, gente. E a Bíblia não é diferente. Conforme eu vou vendo alguma coisa, eu risco, eu faço uma seta, eu coloco um nome. E faça isso também, né? De repente, se você não tem dificuldades, porque é muito interessante. Eu amo e uma delas está indo pela mesma linha que a minha. A outra já não, ela prefere não ter nenhum tipo de rasura, por favor, né? Então é assim, tem pessoas que são assim. Então, o que assim eu quero, nesse sentido, compartilhar com vocês do campo de batalha da mente? Existe uma necessidade vital para nós. Guarda isso desse vídeo, sabe? A necessidade vital é: se alinhe com a palavra de Deus. Porque se você se alinhar com a palavra de Deus, e eu também, que essa tem sido a minha luta, vai ser impossível a gente ter uma mente negativa, tá? Vai ser impossível, porque a Bíblia, ela é inspiradora, né? A Bíblia, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra o nosso coração, porque são verdades do próprio Deus, sabe? São verdades daquele que a gente ama. Então busque isso para você, e eu queria fazer, né, com você de repente aí um compromisso. Se você quiser, a gente podia estar estudando a Bíblia. Eu queria que você pegasse a Bíblia. De repente você nem sabe
como fazer, que eu tenho experiências de pessoas que falam, Kércia, eu não sei como fazer, eu não estou com a minha Bíblia aqui agora, gente, mas vamos supor que isso aqui, né, é a minha Bíblia. Então, chega na Bíblia e fala, Senhor, fala comigo através desse livro, porque às vezes tem tantos capítulos ali que você não vai entender, que são questões históricas, não importa. Mesmo histórias que aconteceram lá atrás, o Senhor vem e fala coisas reais para você hoje. Então tenha essa experiência com Deus. E se você falar assim, Kércia, a minha Bíblia, eu não sei nem como abrir. Então, assim, faça esse compromisso comigo, pega a Bíblia para você ver que coisa incrível que é, e depois você vai ter vontade de correr, sabe, pegar a Bíblia e ler, sabe? E uma coisa que eu quero, olha como que diz Provérbios 23:7, que diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Sabe o que isso nos... Olha, isso está em Provérbios. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Você fica imaginando, existe um poder na nossa mente, gente, que é muito louco. Você está imaginando desse jeito? Vai ser. Se você está achando que você é uma pessoa derrotada, você vai ser derrotada, porque você está dizendo. Então, como imagina aí na sua alma, os seus pensamentos, vai ser. Então, vamos ter uma mente positiva. Como? Através da palavra de Deus. Tá, mas eu tô passando situações muito difíceis, muito complicadas. Beleza, talvez você vai ter que procurar um psiquiatra, você vai ter que procurar a ajuda de um psicólogo. Às vezes você vai precisar caminhar com pessoas. Legal, pode acontecer. Mas eu já vou te dizendo, você vai ter aqui, ó, cuidado com ansiolíticos, né? Para sua carne, mas você vai ter aqui um cuidado com o espiritual, tá? O espiritual para sua mente, para sua alma. E aí você sabe o que vai acontecer? Com isso você vai começar a caminhar, você vai começar a cuidar do seu corpo, você vai ficar mais animada. E aí quando você vê, você não vai precisar dos medicamentos, né? Por quê? Porque existe um processo de cura. O Senhor vai fazer isso. O Senhor vai fazer isso na minha vida, o Senhor vai fazer isso na sua vida, o Senhor vai fazer isso nas nossas vidas, tá bom? Porém, vamos nos apegar à palavra do Senhor. Essa é a minha mensagem de hoje. Quero agradecer demais pela paciência de você estar aqui, de você estar acompanhando os vídeos. Uma coisa que as pessoas têm me pedido, se você precisa falar assim, por favor, deixe o seu like, toca no sininho, se inscreva no canal. Então, assim, compartilhe essa mensagem. Então, se você quiser fazer isso, beleza, né? Eu agradeço de verdade. Mas assim, eu quero que a minha mentalidade é um vídeo, uma alma, um vídeo, uma vida, um vídeo e você. Então, pra mim, assim, já tá... As demais coisas eu sei que é o Senhor que tá fazendo, porque isso aqui tem sido especial pra minha vida. Então, o que vai acontecer depois disso, a consequência disso, tá nas mãos do nosso Deus, tá bom? Então, combinado? Eu e você, mergulhados na palavra de Deus? Beleza, mas eu quero ouvir depois aí a sua experiência, tá bom? Deus abençoe você, querido. Beijo carinhoso.